Olá pessoal, tudo bem? No Praticando Engenharia Civil de hoje nós vamos dar continuidade à série de índices físicos da mecânica do solo. E o assunto de hoje é teor de umidade. Eu sou o professor José Douglas e está começando mais um Praticando Engenharia Civil. Então pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Praticando Engenharia Civil de hoje, que vai dar continuidade às séries de índices físicos da mecânica dos solos. Hoje nós vamos falar do teor de umidade do solo. Então vamos ter aí um slide falando um pouco da introdução desse teor de umidade. Vamos falar também da equação que envolve esse índice físico. Nós vamos também ver alguns ensaios relacionados a esse índice físico. E por fim, nós vamos resolver alguns exercícios para ficar claro e fixo sobre o entendimento do teor de umidade do solo. Mas antes, pessoal, eu queria pedir para vocês, por favor, que se inscrevam aqui no nosso canal para nos ajudar a dar continuidade, divulgando o conteúdo sobre construção civil de forma simples, objetiva, mas com qualidade. E também deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Isso vai nos ajudar bastante e eu agradeço demais por isso. Então vamos em frente. O teor de umidade do solo, ele vai estar envolvido aí na parte de índices físicos e nós vamos retomar aqui o entendimento do sistema trifásico do solo, né? Que são as três fases, como vocês viram aí nesse vídeo que vai estar aqui em cima, que foi o vídeo anterior, onde eu vou ter a parte gasosa, líquida e sólida, envolvida dentro do sistema de um solo natural, por exemplo. O teor de umidade vai envolver aí a relação entre a parte líquida e a parte sólida, né? A quantidade que eu vou ter em uma determinada porção de solo, se vai ser relacionado maior a parte de água ou maior a parte sólida, né? Consequentemente, meu teor de umidade vai ser mais alto se eu tiver maior quantidade de água do que de partículas sólidas. Então isso é um índice físico que vai relacionar essa proporção entre a parte líquida e a parte sólida. Todo solo natural, pessoal, ele vai ter água, vai ter umidade, principalmente porque pela questão da umidade natural, né? Se ele estiver em contato com a umidade natural, todo o solo ele vai absorver. Mas é importante destacar, né, que mesmo eu retirando essa umidade com algum tipo de ensaio, eu não vou ter essa questão eu não vou ter essa característica de umidade zero no solo. Ele vai ter aí, por exemplo, se eu fizer um ensaio de método de estufa, quando eu retirar esse solo da estufa, nós vamos ver aí posteriormente que ensaio é, ele vai sair seco, mas à medida que ele entrar em contato com a umidade natural do ambiente, atmosférica, ele já vai absorver um pouco de umidade, né? Por isso que tem que ter alguns cuidados com esses ensaios. Mas é importante destacar que algumas das características dos teores de umidade em solos arenosos é que ele está entre 10% e 40%, né? Os resultados mais comuns. Isso é mais para a gente ter noção de quando estiver fazendo esse ensaio ou estiver aferindo alguns resultados. Já em solos argilosos, como eles têm uma adesão maior à água, eles são mais plásticos e as partículas, né, são lamelares, têm capacidade maior de absorção, eu vou ter aí teores de umidade até de 100 ou mais que 100%, tá bom? E isso é muito importante entender porque os solos argilosos dependem muito, a sua resistência depende muito desse teor de umidade. Como eu já falei, dependendo do solo argiloso e dos argilominerais, uma pouca quantidade de água absorvida vai lhe dar uma alta plasticidade ou até liquidez, que vai diminuir aí a resistência desse solo, né? Então é importante a gente entender esses conceitos aqui para entender a importância do teor de umidade do solo, para a compreensão desse índice físico, certo? Então agora, pessoal, nós vamos entender melhor como funciona a equação desse índice físico. O teor de umidade do solo, ele é definido, ele é estabelecido pela letra H ou pela letra W, né? Essas duas siglas que vão dar característica ao teor de umidade. Então, vendo um pouco da equação, é a relação expressa na forma percentual, o resultado vai me dar um valor em porcentagem,
entre a massa de água contida num certo volume de solo e a massa da parte sólida. Então eu vou ter essa relação e a gente pode ver aqui um exemplo nessa imagem que a gente viu no vídeo anterior do sistema trifásico do solo, onde eu vou ter aqui bem característico, né? Essas partículas escuras são as partículas sólidas, essa aqui um pouco mais clarinha entre as partículas sólidas é a água, aqui um pouco azul anil, e a parte branca seriam as partes de ar, né? A parte gasosa, perdão. E aí a relação entre massa de água e massa de partículas sólidas aqui, se a gente for ver, eu vou ter muito mais partículas sólidas do que partículas de água, né? Quantidade de água. Então essa massa aqui de água em relação à massa sólida é bem menor. Então nessa situação a hipótese que seria que o meu teor de umidade seria bem baixinho, né? Se a gente for visualmente aqui enxergar, a gente já observa que há muito menos água do que partículas sólidas nessa porção de solo natural. É uma porção hipotética, tá? Só para lembrar. Então, pega um papel aí, anota que eu vou trazer aqui para vocês a fórmula e mais na frente nós vamos resolver um exercício relacionado a isso, tá? A equação ela é bem simples e direta. O teor de umidade aqui, que pode ser WH, tá certo? A sigla é igual a massa de água dividido pela massa das partículas sólidas dessa porção de solo, a porção ensaiada, vezes 100. Isso aqui, esse 100 aqui, é para me dar o resultado em percentual, né? Porque aqui eu vou ter grama dividido por grama, que vão aí se simplificar, e aí vai ficar um resultado sem unidade, né? Adimensional, e aí esse resultado vezes 100 vai me dar um valor em percentual. Essa fórmula aqui básica, a fórmula principal, nós temos outras fórmulas de umidade que eu vou trazer em outros vídeos, mas esse vídeo aqui vai trazer essa fórmula que é a básica, a principal para a gente entender esse teor de umidade. Há também, derivada a essa, eu vou ter outra fórmula, que é a fórmula de umidade igual a peso da água dividido pelo peso das partículas sólidas vezes 100. Essa fórmula aqui, a diferença dessa para essa é que o peso da água seria o que? A massa vezes a aceleração gravitacional. A massa de água vezes a aceleração gravitacional dividida então pela massa das partículas sólidas vezes a aceleração gravitacional. Como não influencia muito no resultado, basicamente a gente vai utilizar praticamente essa fórmula aqui nos ensaios, nas aferições dos resultados, tá bom? Isso aqui é só para conhecimento de vocês. Nós temos aí então 5 ensaios que vão aferir o teor de umidade do solo. Os principais ensaios que são normatizados aí, seja pela ABNT ou pelo DNER, tá bom? Então nós temos aí o primeiro ensaio, é o método da estufa, esse equipamento aqui que vai provocar de forma artificial a evaporação da água do solo em 24 horas. Há quem diga que esse é um dos ensaios mais confiáveis relacionados aos outros, porque ele vai simular de forma natural essa saída da água em um tempo aí que dá para você conseguir retirar toda a água do solo, né? Sem ter um processo mais rápido, mais forçado. Não é que esses outros ensaios sejam menos relevantes, certo? Até porque eles são normatizados. Mas há quem tenha mais confiança com relação à precisão do resultado no ensaio do método da estufa. Só que não é todo momento que a gente vai ter uma estufa, né? Que é um equipamento mais caro para realizar ensaio, né? Principalmente quando você trabalha in situ, em obras de pavimentação, por exemplo, você não vai ter a todo momento um estufa. Então nós temos outros tipos de ensaio para descobrir o teor de umidade do solo em cada localidade. O segundo ensaio é o speed test, é um ensaio, o próprio nome já diz, é um ensaio rápido, que é esse equipamento aqui, e onde em poucos segundos, né, você acrescenta a porção de solo, você acrescenta aqui uma substância química, carbureto de cálcio, que ela vai reagir com água desse solo natural e sob pressão vai me dar aqui um resultado, e aí a gente vai comparar, dependendo do equipamento ele já dá o resultado direto,
mas tem alguns equipamentos que não dão, só dão uma pressão, e essa pressão a gente compara uma tabelinha que vai nos indicar o teor de umidade desse solo, certo? O terceiro ensaio também é um ensaio rápido, é o método expedido do álcool. Esse ensaio vai ter a massa natural, a porção natural do solo e o álcool etílico para forçar essa saída de água. Após essa evaporação eu vou ter aí a massa de solo seco. O quarto ensaio é o ensaio da frigideira. Esse ensaio ele é feito só com massa natural e o aquecimento, né? Vamos dizer assim, você vai fritar esse solo para retirar a umidade dele e ficar só a massa de partículas sólidas, né? Só a massa seca. E o quinto ensaio é o frasco de Chapman. Esse ensaio aqui é um método indireto, tá bom? Você tem água destilada, vai colocar a massa de solo natural e aí com a variação de volume e uma fórmula normatizada, você consegue encontrar os valores de massa das partículas sólidas e massa de água, tá bom? Então vamos para o exercício, né? A primeira questão, a questão 1, preparem aí o papelzinho e a caneta ou o lápis para a gente conseguir resolver. Vocês vão me ajudar, viu? Eu quero a ajuda de vocês aqui para a gente resolver essa questão. Então vamos lá. Para a realização do ensaio em laboratório, o ensaio de teor de umidade, determinou-se primeiro a massa natural, né? A gente coletou a massa natural do solo, deu 72 gramas para fazer o ensaio. E aí ele levou na estufa, né? E no outro dia a gente teve aí um resultado de 53 gramas. A massa, ou seja, saiu a água, ficou 53 gramas de massa seca. Qual vai ser o teor de umidade desse solo? Então vamos lá, para a gente entender primeiro, a gente precisa saber qual é a fórmula, né? A principal fórmula que a gente já destacou é o que? Umidade igual a massa de água sobre massa das partículas sólidas vezes 100. Estão lembrados disso? A gente já falou aqui em 2 slides anteriores. Então vamos lá. Eu tenho massa das partículas sólidas, ou massa seca, né? Mas eu não tenho aqui a massa de água. Cadê a massa de água? Aí a gente vai ter que retomar, né? Estão lembrados do vídeo anterior, vai estar aqui em cima. Eu vou deixar aqui em cima para vocês, né? Que é o vídeo de sistema trifásico. E entender que massa natural é igual a massa de água mais massa das partículas sólidas, tá bom? Então, a partir daqui, eu vou fazer uma derivação dessa fórmula e vou encontrar o que, ó? Se eu deixar a massa de água de um lado e trazer a massa das partículas sólidas para o outro lado da igualdade, ela vai com o sinal invertido. Então, a massa de água é igual a massa da massa natural, do solo natural, da porção natural, menos a massa das partículas sólidas ou a massa do solo seco, certo? E aí, eu encontrei essa equação para achar a massa de água. Agora eu vou fazer o que? Simplesmente substituir os valores, né? MN 72 gramas, MS 53 gramas, tá bom? O resultado vai me dar o que? 72 menos 53 igual a 19 gramas. Beleza? Tranquilo aí, pessoal, entendido? Então a massa de água é igual a 19 gramas. Acabou aí a equação? Acabou aí a questão, aliás? Não, né, pessoal? A gente tem que saber qual é o teor de umidade desse solo. Eu tenho uma massa de água, eu já tenho a massa das partículas sólidas. Então eu vou fazer o que? Teor de umidade é igual a massa de água sobre massa das partículas sólidas. Eu só faço agora substituir, certo? MW é 19, MS 53. 19 dividido por 53 vezes 100 igual a... Primeiro a gente faz isso aqui, passo a passo. 19 sobre 53 vai dar 0,3585, né? Vai simplificar G com G, vezes 100. E por último eu vou ter que, multiplicando com 100, eu vou andar aqui duas casinhas, né? Porque é 2 zeros vezes 100. Aí eu vou andar duas casinhas, né? Porque aqui é 100, eu só faço andar a vírgula para o lado direito. Então eu vou ter que umidade é igual a 35,85%. Show de bola! Beleza, podemos ir para o segundo exercício. Eu sei que vocês já estão craques aí em teor de umidade, então vamos lá, né? Questão 2, o mesmo enunciado, né, da questão,
Só que agora a massa natural é 31 gramas e a massa dos sólidos é 24 gramas. Né? Após a estufa, secou, a água evaporou e ficou só 24 gramas de solo. Então, qual é o teor de umidade do solo? Lembrando, né, que é o sistema trifásico. Nessa massa de solo seco, eu vou ter o quê? Eu vou ter duas fases do sistema, né? Eu vou ter a fase sólida e a fase gasosa, né? Porque a massa de ar a gente não considera. Isso é só um parêntese para a gente relembrar aí o que é o sistema trifásico. Então, qual é o teor de umidade desse solo? Lembrando da equação, né? Eu não vou ter aqui a massa de água, então eu vou fazer a mesma relação para encontrar a equação de massa de água. E aí, substituindo Mn por 31 e Ms por 24, eu vou ter Mw igual a 31 menos 24. Logo, a massa de água igual a 7 gramas. Foram 7 gramas que evaporaram no ensaio de laboratório do teor de umidade do solo. E agora, para achar o teor de umidade do solo. O teor de umidade do solo é igual a massa de água, dividido pela massa das partículas sólidas vezes 100. Então, o teor de umidade é igual a 7 gramas, né, tá aqui, dividido por 24 gramas, que é a massa das partículas sólidas vezes 100. Primeiro fazendo 7 sobre 24, que vai dar 0,2917 vezes 100. Como está multiplicado por 100, um valor fechado, aí a vírgula aqui anda duas casinhas, né? Então, teor de umidade é igual a 29,17%. Show de bola, todo mundo conseguiu chegar a isso aqui. Primeira, vamos aqui para o nosso último exercício, agora com uma questão mais prática, né? Vamos aproximar nossos resultados aos ensaios de laboratório, beleza? Vamos lá! Então, pessoal, na questão 3 aí, ó, continuando o mesmo enunciado, né? Para a realização do ensaio laboratório determinou-se massa natural. Observem agora que nós temos, ó, duas casas decimais. Por que isso? Porque em laboratório nós temos a balança de precisão, que vai me dar aí mais duas casas decimais além do valor inteiro da massa. Isso vai nos aproximar cada vez mais de um resultado mais preciso do teor de umidade. Então a massa natural é 30,85 e a massa do solo seco é 24,59. Qual será o teor de umidade desse solo? Lembrando da nossa fórmula, né, que umidade é igual a massa de água sobre massa dos solos vezes 100. Nós vamos definir aqui primeiro a massa de água, né, pela fórmula que já discutimos. Então massa de água é igual a 30,85 menos 24,59, né, substituindo aqui Mn e Ms. Logo, a massa de água vai ser igual a 6,26 gramas, beleza? Então, para a gente definir a umidade, a gente já tem a massa de água e a massa das partículas sólidas. Então, qual será o teor de umidade? Agora é só a gente substituir. Massa de água, 6,26, massa das partículas sólidas ou do solo seco, 24,59. Dividindo esses valores aqui na calculadora, vai me dar 0,2545 vezes 100, vai me dar o valor em percentual. Então, o teor de umidade desse solo é 25,45%. Ficou claro aí, pessoal? Esse é o último exercício que a gente vai fazer neste vídeo de teor de umidade, mas eu queria deixar claro aqui para vocês que nós teremos um segundo vídeo, um parte 2, relacionado a teor de umidade, com mais fórmulas e aplicações disso na prática, como é que a gente entende o teor de umidade na prática, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje a gente pôde entender um pouco melhor sobre o teor de umidade relacionado aos índices físicos da mecânica dos solos. Eu tentei trazer aí para vocês a parte teórica, a parte de equação e um pouco da parte de ensaios e prática, né? Os exercícios para a gente tentar organizar isso e compreender de uma forma mais objetiva, simples, mas com qualidade. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum comentário a fazer desse vídeo, se gostarem da didática, deixe aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, deixe o like para nos ajudar a gente continuar trazendo mais informações. Se quiserem continuar também com a série de índices físicos,
e aí a gente dá continuidade a esse trabalho. Então, um forte abraço e até a próxima.